Eu vou mergulhar no mar da misericórdia de Deus. Eu vou mergulhar no mar da sua misericórdia. Vamos continuar a leitura do Diário de Santa Faustina? Nós paramos no parágrafo 48. Ela continua: em determinado momento à noite veio ter comigo uma das irmãs que morreu há 2 meses. Vamos ver o que vem pela frente. Antes de continuarmos, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção e com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Bom, Diário de Santa Faustina. Em determinado momento à noite veio ter comigo uma das irmãs que morreu há 2 meses. Era uma irmã do primeiro coro. Via num estado terrível, toda em chamas, o rosto torcido de dores. Isto durou um breve momento e logo desapareceu. Um tremor atravessou a minha alma, porque não sabia onde sofria, se no purgatório ou no inferno. Contudo, dobrei as minhas orações por ela. Na noite seguinte veio novamente, mas havia em estado mais terrível, em chamas ainda mais intensas. No seu rosto estampava-se o desespero. Fiquei muito admirada porque, depois das orações que por ela ofereci, vi-a em pior estado e perguntei: não lhe ajudaram as minhas orações? Respondeu-me que nada lhe ajudaram as minhas orações e nada a ajudariam. Perguntei: as orações que toda a congregação tinha oferecido também não lhe trouxeram nenhuma ajuda? Respondeu-me que nenhuma. Essas orações beneficiaram outras almas. Disse-lhe então: se as minhas orações nada ajudaram a irmã, peço que não volte mais a mim. E desapareceu imediatamente. No entanto, eu não cessava de rezar. Depois de algum tempo, veio visitar-me novamente à noite, mas num estado diferente. Já não estava em chamas como antes e seu rosto estava radiante. Os olhos brilhavam de alegria e me disse que tenho o verdadeiro amor para com o próximo, que muitas outras almas tiraram proveito das minhas orações e que me encorajou a não deixar de rezar pelas almas que sofrem no purgatório, e me disse que ela já não ficaria por muito tempo no purgatório. Os desígnios de Deus são verdadeiramente admiráveis. Parágrafo 59. Em determinado momento ouvi esta voz na alma: faz uma novena pela pátria. Esta novena contará com recitação da ladainha de todos os santos. Pede a permissão do confessor. Deixa eu só abrir um parêntese aqui nesse parágrafo 59.
Se você nunca rezou a ladainha de Todos os Santos, eu recomendo fortemente. É uma ladainha maravilhosa de se rezar. Quando se reza assim com verdadeira devoção. Eu vou ver se eu tenho ela em algum lugar, eu vou ver se eu deixo isso gravado aqui depois. Bom, voltando. Parágrafo 60. Na próxima confissão, recebi a permissão e já à noite comecei a novena. Ao final da ladainha vi uma grande claridade e nela Deus Pai. Entre essa claridade e a terra vi Jesus pregado na cruz, e de tal maneira que Deus Pai, querendo olhar para a terra, tinha que olhar pelas chagas de Jesus. E compreendi que por Jesus ele abençoa a terra. Parágrafo 61. Jesus, agradeço-vos por esta grande graça, isto é, pelo confessor que vós mesmo vos dignaste escolher para mim e permitistes que o conhecesse primeiramente por uma visão, antes de conhecê-lo pessoalmente. Quando fui confessar-me com Frei András, pensei que seria dispensada de seguir essas inspirações interiores. Respondeu-me o Frei que não podia dispensar-me disso, mas reze, irmã, para obter um diretor espiritual. Depois de uma breve, mas fervorosa oração, vi novamente o Padre Sopoco, acho que é assim que pronuncia, na nossa capela entre o confessionário e o altar. Encontrava-me nesta altura em Cracóvia. Foram essas duas visões que me fortaleceram espiritualmente ainda mais quando o encontrei assim como o tinha visto nessas visões. Tanto aquela em Varsóvia durante a minha terceira provação, como essa em Cracóvia. Jesus, agradeço-vos por esta grande graça. O temor me assalta agora quando ouço alguém dizer que não tem um confessor, ou seja, diretor espiritual, porquanto sei quão grandes prejuízos eu mesma levava quando não tinha essa ajuda. Sem um diretor espiritual é fácil incorrer em erro. Parágrafo 62. Ó vida cinzenta e monótona, quantos tesouros há em ti! Nenhuma hora se assemelha à outra, pois o enfado e a monotonia desapareceram quando olho para tudo com os olhos da fé. A graça que é destinada para mim nesta hora não se repetirá na hora seguinte. Ela me será dada, mas já não será a mesma. O tempo passa e nunca volta. O que, porém, nele se encerra não mudará jamais. Fica selado por todos os séculos. Parágrafo 63. O Padre Sopoco, o Padre Sopoco deve ser muito amado por Deus. Digo isso porque percebi como Deus o defende em certos momentos, vendo isso, e alegro-me imensamente por Deus dispor de tais eleitos. Parágrafo 64, ano de 1928, excursão ao Calvário. Vim para Vilnius por 2 meses a fim de substituir uma irmã que foi para a terceira provação. No entanto, acabei por permanecer um pouco mais do que 2 meses. Certo dia, a Madre Superiora queria me proporcionar uma alegria e permitiu que, em companhia de uma irmã, eu fosse ao Calvário para a assim chamada comemoração dos pequenos caminhos. Fiquei muito feliz com isso. Embora fosse bastante perto, devíamos viajar de barco, tal como o desejava a Madre Superiora. À noite, Jesus me disse: eu desejo que fiques em casa. Respondi: Jesus, já está tudo preparado, uma vez que devemos partir amanhã. O que eu farei agora? O Senhor me respondeu: essa excursão será prejudicial à tua alma. Respondi a Jesus: afinal, vós podeis arranjar isso.
Guiai as circunstâncias de tal forma que seja feita a vossa vontade. Nesse momento soou a companhia para o descanso. Com um olhar despedi-me de Jesus e fui para a cela. Amanheceu um dia bonito. A minha companheira estava feliz pela grande alegria que teríamos, porque poderíamos visitar tudo, mas eu estava certa de que não iríamos, embora não houvesse, até então, nenhum obstáculo para que não fôssemos. Deveríamos receber a Santa Comunhão mais cedo e partir logo após a ação de graças. Então, durante a Santa Comunhão de um bonito tempo, fez-se um dia completamente diferente. Não se sabia como as nuvens cobriram todo o céu e começou a chover torrencialmente. Todos ficaram admirados porque de um tempo tão bonito não se esperaria chuva tão repentina e ainda que em tempo tão curto houvesse tamanha mudança. A Madre Superiora me disse: "Que pena as irmãs não poderem viajar." Respondi: "Madre, não faz mal, não vamos, é vontade de Deus que fiquemos em casa." Contudo, ninguém sabia que era o expresso desejo de Jesus que eu ficasse em casa. Passei o dia todo em recolhimento e meditação. Agradecia ao Senhor por me ter retido em casa. Nesse dia, Deus me concedeu muitos consolos celestiais. Parágrafo 65. Em determinado momento, no noviciado, quando a Madre Mestra me designou para a cozinha, fiquei imensamente preocupada com isso, porque não podia dar contas das panelas, pois eram muito grandes. O mais difícil era escoar a água das batatas. Algumas vezes, a metade das batatas caíam para fora. Quando contei isso à Madre Mestra, ela me respondeu que aos poucos me acostumaria e adquiriria a prática. Contudo, essa dificuldade não desapareceria, visto que as minhas forças diminuíam dia a dia e, em consequência das faltas de forças, eu me esquivava quando era preciso escoar a água das batatas. As irmãs começaram a perceber que eu me furtava a esse trabalho e ficaram muito admiradas. Não sabiam que eu não podia ajudar, apesar de me esforçar com todo zelo e de não poupar a mim mesma. Ao meio-dia, no exame de consciência, queixei-me a Deus daquela falta de forças. Então ouvi na alma estas palavras: "De hoje em diante fará isso com grande facilidade. Fortalecerei as tuas forças." Ao anoitecer, quando chegou a hora de despejar as águas das batatas, apressei-me por primeira, confiante nas palavras do Senhor. Com toda a facilidade, peguei a panela e derramei a água perfeitamente bem. Mas quando tirei a tampa para deixar sair o vapor das batatas, em vez de batatas, vi dentro da panela ramalhetes inteiros de rosas vermelhas, tão belas que é difícil descrevê-las. Nunca tinha visto rosas assim. Fiquei atônita com o fato, sem compreender seu significado. Mas nesse momento, ouvi uma voz na alma: "Estou transformando o teu trabalho tão pesado em buquês das mais belas flores, e o seu perfume eleva-se até o meu trono." A partir daí, eu procurava tirar a água das batatas não somente durante a minha semana, designada para eu cozinhar, mas também na semana das outras irmãs, substituindo-as neste trabalho. Não apenas neste trabalho, mas em todo o trabalho pesado, procurava vir em auxílio por primeiro, visto que verifiquei quanto isso era agradável a Deus. Parágrafo 66. Tesouro inesgotável da pureza de intenção, que torna todas as nossas ações perfeitas e tão agradáveis a Deus. Ó Jesus, vós sabeis como sou fraca. Por isso ficai sempre comigo, guiai os meus atos, todo o meu ser. Vós, meu melhor mestre. Na verdade, Jesus, o temor me assalta quando vejo a minha miséria,
mas ao mesmo tempo me tranquilizo vendo a vossa insondável misericórdia, que sendo eterna é maior que a minha miséria, e essa disposição de ânimo me reverte da vossa força, que alegria brota do conhecimento de si mesma. Ó verdade imutável, a vossa constância é eterna. Parágrafo 67. Logo depois dos primeiros votos, tive problemas de saúde. Apesar de cordial e zeloso cuidado das superioras, dos médicos, não me sentia nem pior nem melhor. Então começaram a chegar aos meus ouvidos insinuações de que eu estava fingindo. Esse fato redobrou ainda meu sofrimento. Isso perdurou por um tempo. Certo dia, queixava-me a Jesus por constituir um peso para as irmãs. Jesus respondeu-me: não vives para ti mesma, mas para as almas. Dos teus sofrimentos terão proveito outras almas. O teu contínuo sofrimento lhes dará luz e forças para aceitarem a minha vontade. 68. Sofrimento mais doloroso para mim era o fato de achar que nem as minhas orações nem as boas ações eram agradáveis a Deus. Não ousava levantar os olhos para o céu. Isso me causava tão grande sofrimento que, quando me encontrava na capela participando dos exercícios espirituais em comunhão, a Madre Superiora, terminados os exercícios, chamou-me à parte e disse-me: a irmã peça a Deus graça e consolo, porque realmente eu mesma vejo e as irmãs me dizem que o próprio aspecto da irmã já desperta compaixão. Realmente nem sei o que fazer com a irmã. Ordeno que a irmã não se aflija com coisa alguma. Entretanto, todas essas conversas com a Madre Superiora não me traziam qualquer alívio, nem qualquer esclarecimento sobre o meu estado. Uma escuridão ainda maior me ocultava de Deus. Buscava auxílio no confessionário, mas também ali não o encontrava. Um santo sacerdote queria ajudar-me, mas eu me encontrava numa tão miserável situação que nem sabia definir os meus sofrimentos, e isso me atormentava ainda mais. Uma tristeza mortal se apoderava da minha alma com tal intensidade que não era capaz de escondê-la, mas era visível exteriormente. Perdi a esperança, noite cada vez mais escura, e o sacerdote com quem me confessava disse-me: vejo na irmã graças especiais e estou completamente tranquilo a seu respeito. Por que a irmã se atormenta tanto? Contudo, naquele momento eu não compreendia isso. Por isso admirava-me muito quando por penitência me mandava rezar o Te Deum ou o Magnificat, e algumas vezes ter de correr depressa pelo jardim ao anoitecer ou rir em voz alta 10 vezes ao dia. Ficava muito admirada com tais penitências, mas esse sacerdote não me ajudou muito. Evidentemente, Deus queria que o glorificasse por meio do sofrimento. Esse sacerdote consolava-me dizendo que, nesse estado, eu era mais agradável a Deus do que se estivesse cheia dos maiores consolos. Que grande graça de Deus, dizia ele, que a irmã nesse estado atual de tormentos da alma não ofende a Deus, mas procura exercitar-se nas virtudes. Eu olho para a alma da irmã, vejo nela grandes desígnios e graças especiais, e vendo isso na sua alma, rendo graças ao Senhor. Mas, apesar de tudo, a minha alma permanecia em sofrimentos e tormentos indizíveis. Eu era como o cego que confia no guia e segura firmemente em sua mão, e em nenhum momento me afastava da obediência, que era, para mim, a tábua de salvação da prova de fogo. Parágrafo 69. Jesus, verdade eterna, fortificai as minhas tênues forças. Ó Senhor, tudo podeis,
Sei que nada valem os meus esforços sem vós. Ó Jesus, não vos escondais de mim, porque sem vós não posso viver. Ouvi as súplicas de minha alma. Não se esgotou, Senhor, a vossa misericórdia. Portanto, tende compaixão da minha miséria. A vossa misericórdia excede o entendimento dos anjos, dos homens juntos. Embora me pareça que não me ouvis, coloquei a minha confiança no mar da vossa misericórdia e sei que a minha esperança não será desiludida. Bom, vamos parar aqui no parágrafo 70. Ela ainda vai continuar ali, já estou vendo aqui seu diálogo lindo com Jesus, mas para o vídeo não ficar muito extenso, a gente se vê no próximo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Se esse vídeo está te ajudando, se essa playlist do Diário de Santa Faustina está te ajudando a fortalecer e permanecer no seu caminho de fé, curta, compartilhe e ajude este apostolado. Nos vemos breve. Tchau, tchau.